Olá, queridos, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo. Bem-vindos à Resenha da Tarde. Probleminhas aqui no equipamento, por isso que está demorando um pouquinho. Estamos aqui tentando, já há 15 minutos, concluir os slides. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com... o visual, às vezes o audiovisual visual, porque ajuda bastante o entendimento, né? A gente consegue, com isso, dar a vocês uma visualização melhor, e a maioria de nós trabalha com o campo visual, né? Com a informação do campo visual fica bem melhor do que só nas palavras. Então, estou esperando só meu... Deixa eu ver se o slide aqui já acabou. Opa, acabou. Graças a Deus. Me perturbando aqui. Vamos lá. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos chegando, deixando o like. Eu pedindo a vocês que sempre nos ajude com like. Questão da plataforma. A gente está indo para o Hotmart fazer alguns cursos, deixando bem... ontem eu esqueci de falar para vocês, né? Eu tinha uma conta no Hotmart já há muito tempo, e alguns cursos vou deixar lá no Hotmart para vocês se inscreverem. Depois vou avisar quais cursos estão lá, mas deixarei vários cursos no Hotmart. Também, aos poucos, eu vou abandonar a plataforma YouTube, tá, gente? Deixando bem claro, aos poucos eu vou meter o pé daqui. Não dá para trabalhar com o YouTube, ele tira, né, inscritos, diminui receita, não monetiza muitos vídeos, então eu não sou empregado do YouTube, não vou trabalhar para o YouTube, ok? Então, aos pouquinhos, a gente vai meter o pé do YouTube. Estou fazendo algumas coisas para poder sair. Hotmart é uma plataforma de cursos, de produtos, e aí eu tenho a conta lá, já tinha feito alguma coisa, mas vou pegar mais forte lá no Hotmart para que a gente possa trabalhar. Tá bom? Deus abençoe Joana Dark, Silvana Borges, Patrícia Alfarian, Ana Cruz, Josilene de Mello, Júlia Santana, Marines Valente, Fátima Martins, Deus abençoe Cláudia Fidelis, Paula Silva, Juliana Santana, Fernando Oliveira, Marco Antônio Vieira, Claudine Almeida, Naira Alves Ferreira, Ariel, Verônica Souza, Andressa Castorino, Noemi Almeida, Luciana Silva, Suelen Zanck, Sueli Gomes, Ana Nogueira, Soraya de Jesus, Cristiane Luiz, Josilene de Mello, Elisângela Cirino, Lori Paz, Neiva Ledesma, Cuidadora Leila, Maristela Cachero, Deus abençoe, Mônica Fernandes, um abraço, Mônica, o Alan, estão aqui no Rio, mas vão embora já na sexta-feira. Deus abençoe a vocês cada vez mais. Rena Elze, Andréa Maurícia, Deus abençoe, minha irmã, Michela Santos, Rosângela Silva, Deus abençoe, Marilene da Silva, Ana Paula Roma, Deus abençoe, Ana Paula, Rena Elze, Andressa, Adriana Pinheiro, Alan, Deus abençoe, as mesmas palavras, Alan Vera Santos, Débora Horácio, Delcimar Nunes, Jocélia Campos, Mari Carvalho, Tânia Gomes, Ana Cruz, Deus abençoe, Elisângela, Edilânia, que mais? Vamos subir aqui para ver outros irmãos, Rosimeire, Deus abençoe, Deise Barbosa, Maria de Lourdes, Lelos Modas, Leila Ferreira, Giro de Notícias, Gilda Cruz, Elisete, Lívia Moreira, Deus abençoe, Lelos Moda, falei, Marli Weber, Jaque Silva, Mari Carvalho também já, Ezequias Biazon, Deus abençoe, Marília Pinelli, Maria Damiana, Edna Rodrigues, Giovana Alessandra, Cuidadora, Jaques, Oswaldina, Graciele Souto, Deus abençoe a cada um de vocês, Ferrari, Rosália, Deus abençoe a cada um, irmãos, muito obrigado, Telmo Fernandes, Leila Santos, Dami Florentino, Roberta Rodrigues, Miguel Blockscraft, Clay Magna Rosa, Débora Horácio, Deus abençoe, YouTube Premium, Aline Miranda, Joana Dark Moraes, Terezinha, boa tarde, Elisete,
Edilene, Uau, NutriWeb, ou Val, né? Renaelze, Graciele, Rosimere. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Aline, Miranda, Sandra Tinta, Rosana Oliveira, Pastor Tiago, Deus abençoe. Maria Olívia, Deus abençoe. Graciele Souto, já foi. Sara Nobre, Regina Vasconcelos, Renata Costa, Deus abençoe. Lida da Costa também. Maria José Viana, Edilene, Rixena, Deus abençoe. Eu quero agradecer em especial aqui o meu irmão Nilson Augusto. Muito obrigado pela oferta, Nilson. Muito obrigado. Wanda de Quaraci, Belém do Pará, um abraço a vocês de Quaraci, povo bom de Quaraci, Aline Miranda, Jaqueline, Deus abençoe. Amados, vamos para os nossos aniversariantes, deixe o seu like, nos ajude, não é porque a gente está querendo largar a plataforma que você não vai deixar seu like, né? Deixando bem claro que não tem a ver com vocês, tem a ver com o YouTube, né? Eu estou saturado já do YouTube, então a gente está procurando sair do YouTube mesmo, meter o pé daqui e não ficar sendo funcionário. Funcionário não, que funcionário tem carteira assinada. Está na CLT, né? Ser empregado do YouTube, escravo do YouTube, dando dinheiro para eles, não recebendo nada e ao mesmo tempo sendo boicotado pelo YouTube. Então a gente vai... Ontem eu falava sobre isso com vocês, essa semana a resenha vai continuar normal, mas na semana que vem, possivelmente, a resenha será segunda, quarta e sexta, como era anteriormente, tá? Então vai ser como era anteriormente, segunda, quarta e sexta, até eu sair totalmente. Vou deixar o TV Palavra Viva, vai ficar aqui, mas vai ser igual o pessoal faz lá, o Monark, o pessoal faz, fica só para contar a história. Eu não vou dar dinheiro pro YouTube mesmo, não tô afim. Tá bom? Vamos lá, gente, aniversariantes. Cadê os aniversariantes? Cadê a produção? Hoje o aniversário... Produção, parceiros do YouTube. Meu Deus do céu, é tanto TV público, tá? Hoje, Manuela, filha da Radassa, hoje é aniversário da Manuela, e no canal Rosália Lima. Deus abençoe Rosália Lima, Deus abençoe a Manuela, filha da Radassa, e a Rosália Lima. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Deus possa abençoá-los cada vez mais, a vocês, né? Que haja graça, alegria, saúde, paz, que a unção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, tá bom? Tanto a pequena Radassa como a Rosália Lima, que mais estiver fazendo aniversário aí também. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Que bom. Ô, Maristela, parabéns atrasado então, tá? Deus te abençoe tremendamente, Deus continue abençoando sua vida. Lembrando que hoje nós temos adoração e adoradores com André Felipe Querubim. Um ímpio pode ser mais abençoado que um crente? Opa, olha aí. Um ímpio pode ser mais abençoado que um crente? Às 3h, vocês não percam. Adoração e adoradores com André Felipe e Querubim. Muito bom, gente. Isso é bênção. Às 3h da tarde, deixa lá o seu apoio, o seu like, para que a gente possa abençoar a sua vida. Crescer no YouTube, esquece, perdi totalmente essa perspectiva, né? Esperança não, porque não tem esperança nisso aqui, mas a perspectiva foi pro saco. Com certeza a gente tem que ter perspectiva em Cristo ou naquilo que Cristo tem para nós. Amados, a gente está trazendo aqui, deixa eu ver como é que está aqui. Nós vamos direto. Eu vou pedir perdão a vocês, que nessa confusão toda aqui de estar com problema no computador e na plataforma, hoje seria linguagem espiritual e amanhã mecânica espiritual. Só que vai acabar que hoje será mecânica espiritual e amanhã linguagem espiritual. A ordem do fator que não vai alterar o produto, tá bom? Porque é uma área tão complexa, que eu preciso quase que desenhar para a maioria de vocês. Não porque somos estúpidos, não, porque é difícil mesmo, a matéria é complicada.
sabe? A matéria é complicada, não é porque não dá, a pessoa não é inteligente. Não, não. Você explicar certas coisas do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual, ele, dependendo do que for, é muito importante. Opa, cadê? É muito importante que haja conhecimento, sim. Senão a gente fica vendido. Cadê minha resenha? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar primeiro aqui, gente. Ah, não, aqui é vídeo. Cadê meus PDF? Agora, desculpa, gente, está vendo aqui tudo errado. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Hoje eu não vou trabalhar com vídeo, mas vamos trabalhar com muitas imagens e elas vão nos ajudar a entender muito bem essa questão da mecânica espiritual, da linguagem espiritual. Por que que nós não conseguimos obter? Por que nós não manifestamos as bênçãos de Deus? Porque há muitas promessas para nós e nós não conseguimos vivê-la. Por que a gente vê na Bíblia tantos milagres acontecendo e quando chega na nossa vez a gente ora, a gente clama, a gente pede? Poxa, a pessoa está no leito de morte e a gente ora tanto. Como é que pôde Jesus curou tanta gente, aconteceu tanta coisa boa na Bíblia, e quando chega na nossa vez a gente ora, a gente clama. Entenda, gente, o mundo é feito de leis básicas, elementares e, acima de tudo, de um conceito muito próprio. E a gente precisa entender esses conceitos que vão permear a gente. Então hoje nós vamos falar a mecânica dos milagres. Eu preciso ser rápido também, porque não dá para ficar aqui, né? Eu comecei tarde, preciso terminar no horário que não complique mais a vida da gente. Vamos lá. A mecânica dos milagres. Como é que funciona isso? Primeiro vamos entender o que é mecânica e seus conceitos. A mecânica quântica, ou seja, que deriva da física quântica, é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, ou seja, abaixo do átomo, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons de outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos macroscópicos, ou seja, fenômenos grandes, né, como estão no universo ou no nosso sistema solar ou no campo das estrelas, dos astros, né? Em diversos casos. A mecânica quântica é um ramo fundamental da física com vasta aplicação. A palavra quântica vem do latim de quantum, que quer dizer quantidade, né? Na mecânica quântica, essa palavra refere-se a uma unidade discreta que a teoria quântica atribui a certas quantidades físicas, como a energia de um elétron contido num átomo em repouso. A descoberta de que as ondas eletromagnéticas podem ser explicadas como uma emissão de pacotes de energia chamadas quanta, conduziu ao ramo da ciência que lida com sistemas moleculares, atômicos e subatômicos. Este ramo da ciência é atualmente conhecido como mecânica quântica. Gente, isso aqui é só uma teoria rapidinho, só para você entender, como a gente está trabalhando nesse conceito de mecânica, para você entender o que a Bíblia tem e a gente não enxerga, né? Há coisas que a Bíblia tem e não enxerga. Como é que começa, na verdade, a palavra de Deus? Você vai entender que a palavra de Deus começa o quê? No livro da Gênesis. Tudo começou com a luz. Se você for entender isso aqui, você vai começar a compreender a Bíblia de uma forma como você nunca compreendeu. Começou não como uma ideia louca, mas como uma lâmpada. No início da década de 90, no século XIX, o Instituto de Padrões alemão pediu a Max Planck para estudar como tornar as lâmpadas mais eficientes de modo que fornecessem o máximo de luz para o mínimo de potência elétrica. A primeira tarefa de Planck era prever quanta luz um filamento quente fornece. Ele sabia que a luz consistia em ondas eletromagnéticas com diferentes cores de luz, transportadas por ondas de diferentes frequências. O problema consistia em garantir o máximo de luz possível na região de ondas visíveis e não no ultravioleta ou no infravermelho. Ele tentou determinar quanta luz de cada corpo um corpo quente emite, mas suas previsões baseadas na teoria do eletromagnetismo permaneciam em desacordo com as experiências.
em alternativa do que mais tarde chamou de ato de desespero, atirou a teoria existente pela janela e trabalhou para trás a partir dos dados experimentais. Os dados apontavam para uma nova regra da física. As ondas de luz só transportam as energias em pacotes, e que a luz de alta frequência consiste em grandes pacotes de energia, e a luz de baixa frequência consiste em baixos pacotes de energia. Ou seja, o que Planck descobriu? O que Max Planck descobriu? Ele descobriu que o eletromagnetismo não daria a resposta correta para entender a intensidade de luz de um mesmo corpo. Ou seja, como é que um corpo do mesmo tamanho como é que um corpo de um tamanho determinado poderia gerar mais luz sem aumentar o corpo? Como é que se faz para que um corpo pré-determinado emita mais luz ainda do que ele já emite? Ele entendeu que não é o eletromagnetismo. Então ele foi aonde? Ondas de luz transportam energia em pacotes. E aí o que acontece? Quanto maior a frequência da luz, quanto mais ela é frequente, maiores pacotes de luminância. E quando a luz é de baixa frequência, ela traz menos energia porque ela carrega menos pacotes de energia. Vocês estão entendendo? O que acontece, mas o que isso tem a ver com Bíblia? O que isso tem a ver com milagres? O que isso tem a ver? Estou dando, por enquanto, parâmetros técnicos, científicos. Pouco a pouquinho, só uma introdução. Não vou dar aula aqui de nada. Mas vamos lá. Tudo começou com a luz. Como começou com a luz? E disse Deus, haja luz, e houve luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, 4 e 5. Olha a descrição da criação do universo, ou da criação da Terra, ou da reforma na Terra, e olha a descrição de João com relação onde Cristo estava. Ele estava no princípio de todas as coisas, ele era a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A alusão aqui é teológica? Com certeza é. A alusão aqui é um paralelismo? Também pode ser. É uma hipérbole? Não, não é uma hipérbole, é uma verdade, porque o próprio Cristo disse, eu sou a luz do mundo. E é muito difícil a gente entender, porque para nós, iluminar ou luminiscência é aquela coisa de iluminar no estilo, como é que eu posso dizer? Não, essa pessoa é uma pessoa iluminada. Tá, explique o que é uma pessoa iluminada. Ela é uma pessoa que traz muita luz para o lugar. Mas como ela traz muita luz para o lugar? Ela é uma pessoa que, onde ela chega, ela traz alegria, ela traz paz. Ok, vocês entendem, mas não explicam. Há uma compreensão, há um entendimento, mas não há uma explicação. Porque aí fica assim, como fazer? Aí vem o chat, como fazer? Como buscar mais Espírito Santo? Como iluminar mais? Como não sei o que mais? Como? Ou seja, sinal de que os 30 anos de igreja, infelizmente, não levou vocês, esses 30 anos não levaram vocês ao entendimento correto das coisas. Só a compreensão básica, né? Levou vocês a compreender o básico do básico do básico do básico, e o básico do básico do básico do básico não ajuda a gente a entender mais do que o necessário. Então, quando você vê isso aqui, olha bem o que Jesus fala agora para os discípulos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ações, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Preste atenção nesses 3 textos bíblicos. Preste atenção no que esses 3 textos bíblicos declaram. Um na criação, haja luz, ou venha a luz, e a luz apareceu. E a luz, ela se manifestou. Depois João diz, ele estava no princípio de tudo, e ele era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens, a respeito de Cristo. A luz resplandece nas trevas. Aqui não está falando só do fator não está falando só disso, dessa luz resplandecer ou a ausência dela criar trevas. Está falando de algo que vai para o além, como nós falamos ontem. Essa luz ela vai muito além, e eu quero voltar um slide aqui de ontem, só para a gente poder
Ah, não. Acabou ficando lá no... Essa luz, ela se manifesta muito além. Quando eu falo milagres, são ações e relações sobrenaturais, porque, na verdade, são coisas que são invisíveis. E a gente voltando... pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o invisível vê existir do que não se vê. É porque a gente não está entendendo que a nossa mecânica ela é tão espiritual quanto quântica. O nome só que a ciência descobriu é quântica. Para nós, são ações espirituais. Para nós, falamos de ações e atitudes espirituais. O que nos torna distintos, ou talvez longe do que deveríamos ser ou estar, é justamente a falta de compreensão do como se comportar, como fazer, como lidar, como eu consigo ou como eu devo fazer para que as coisas na minha vida se realizem. Quando falamos de milagres, milagres não podem ser retidos à cura. Milagre não pode ser retido só às questões do corpo. Fulano era cego, voltou a enxergar. Não é só isso. Isso é uma parte do que chamamos de milagres. Milagres vão além. Milagres são muito mais do que curar pessoas com deformidades, com problemas e com necessidades. O Mar Vermelho se abrindo. O Jordão se retendo. Jesus andando sobre as águas, ou seja, essas coisas são milagres, mas são milagres de comandos. São milagres que nos levam a um entendimento de como nós estamos distantes do todo, como estamos distantes. Quando fala assim, a criação geme com grande expectação pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Não há uma manifestação no mundo molecular. Não há uma manifestação no mundo atômico. E não há uma manifestação no mundo subatômico. Ou seja, é do invisível para o visível. Você tem que, é do micro para o macro. É daquilo que não se vê para o que se vê. E esse é o problema. Nós não conseguimos compreender porque nós queremos trabalhar a partir do que se vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir do que não se vê. Ou seja, o que você vê sempre existirá daquilo que você não vê. São manifestações. Não apareceu do nada, veio de algum lugar. De onde veio? De qual lugar que veio? De onde você traz isso? De onde você está... aqui não está chiando nada não, tá? De onde você está trazendo isso? De onde você está buscando isso? De onde você quer trazer isso? Aí a gente faz o quê? De onde você quer trazer isso? Você vem para um campo de oração, gente, se houver alguma coisa no chiado aí, infelizmente, YouTube, tá bom? Então, o problema é que a gente quer pedir as coisas a partir do que se vê. E não a partir do que não se vê. E o que é que o pessoal se incomoda com tanta coisinha? É engraçado. A pessoa se incomoda assim, tá chiando, tá conseguindo ouvir? Então, beleza. Tá bom? Vamos lá. E aí o que ocorre conosco? Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Entenda o que está acontecendo aqui. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai o que é transformar a mente em Cristo Jesus, até que Cristo seja manifestado em vós. Agora você começa a entender o apóstolo Paulo de uma forma. Paulo foi tão científico. Paulo foi tão científico quanto foi cristão. Porque quando você pega e olha para as coisas que Paulo fala do ponto de vista técnico, você diz assim, como é que Paulo chegou a essa conclusão?
de que nós somos moldados, na verdade, de dentro para fora. Por que nós temos essa necessidade de buscar a Deus? Por que nós não nos transformamos? Porque somos dispersos. E trabalhar no mundo invisível requer uma ação, requer uma mecânica, e aí que está o problema. As pessoas acham que eu vou ensiná-las a serem felizes. Olha, eu vou dizer para você, tira o cavalinho da sua chuva. Eu não vou te ensinar a ser feliz. As pessoas acham que eu tenho soluções para os problemas dela. Eu não tenho solução para o problema de ninguém. As pessoas acham que elas vão... Primeiro, as pessoas são preguiçosas. Muita gente quer descer no YouTube. Sabe por que a gente assiste 200 canais? Eu vejo assim, fulano assiste... Como é que está escrito lá? Quem assiste esse canal também assiste Palavra Viva. Aí eu vou assistir o canal da pessoa que pessoas da Palavra Viva vão assistir lá. Tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a grade da gente. Não tem nada. Eu falei, mas por que eles assistem aqui e assistem lá? Por que eles estão assistindo uma mensagem que eu dou a eles? Profunda, mocotó. E vai ver fofoca gospel. Ah, não vou citar nome de ninguém aqui que eu não quero entrar nessa, não. Por que estão assistindo uma coisa tão rasa dessa pessoa? A pessoa tá... Cara, vocês não sabem, eu estou dando a vocês 24 anos de expertise. Aí a pessoa vai, e a mesma pessoa que assiste TV Palavra Viva ou assiste a resenha, vai assistir comentários sobre a Anitta, vai assistir o pastor fulano, que vai comentar sobre aquela cantora que canta no mundo, colega da Yudi, não sei nem o nome dela. Aí vai assistir não sei quem que está comentando isso. Eu fico assim, gente, peraí. Por que essas pessoas estão me assistindo? E é como se você entrasse num... Desculpa, eu vou falar dessa forma. É como se você entrasse no restaurante e te desse lagosta, camarão graúdo, arroz à piamontese, sabe? Te desse, e aí você saísse dali e fosse para um podrão. É você comer um dia no restaurante de R$300 o prato e no outro dia você ir para o podrão comprar um cachorro-quente de R$12, R$15. É mais ou menos isso. E aí eu fico assim, gente, vale a pena? Não vale a pena. Vou adiantar logo a minha resposta. Não vale a pena porque é um esforço muito empregado para você assistir 2 canais que são totalmente diferentes uns dos outros. Sabe? São dois níveis de informação totalmente diferentes. E aí eu preciso filtrar. Vou ser muito sincero com vocês. Eu prefiro a minha live ter 200 pessoas que tenham capacidade de entendimento do que ter uma live com 1000 pessoas que, infelizmente, a maioria quer envelope, quer monte, quer desemborca o vaso, quer campanha. Porque isso aqui, desculpe com todo respeito, isso aqui é para gente inteligente. Isso aqui não é para qualquer um, não. Quem desce de paraquedas aqui, eu digo assim, ó, vai lá, vai assistir piada gospel, vai assistir pregador emocional, vai assistir aí Camila não sei quem, vai assistir Marcos Feliciano, vai ver... Digita a palavra milagres no YouTube. Faz esse teste. Digita a palavra milagre no YouTube. Sabe o que vai vir no YouTube? Clipe de música. Olha como é que o YouTube é tão estúpido quanto as pessoas que manipulam ele. Você digita a palavra milagres no YouTube, sabe o que vem? Músicas, clipes. Não vem vídeo. Você tem que botar assim, operações de milagres... Porque o YouTube não está preocupado com a sua saúde espiritual, nem com o que você tem para receber. É entretenimento. Aqui é entretenimento. Então, eu quero que vocês entendam que, para você mudar sua vida e obter os milagres que você precisa, é necessário que você mude mentalidade. Você é um ser atômico. É um ser espiritual, mas é um ser atômico. E você precisa mudar sua mentalidade, iluminar-se em Cristo. Quando Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. O que é a vida oculta? A vida invisível, gente. A vida de vocês agora não é mais uma vida aparente, é uma vida oculta. Oculta onde? No mundo invisível. Na mentoria eu falo muito sobre isso.
Quando nós recebemos a Cristo, nós invertemos o polo. Vivemos o quê? Para festa, para roupa, para grife, para aparecer, para colecionar diploma e colocar na parede, para juntar dinheirinho, para fazer selfie em Angra dos Reis, para fazer selfie na Ilha de Marajó, para mostrar que você viajou para Portugal, para França, para os Estados Unidos. Quando você recebe Cristo, tudo isso cai. Porque esse mundo para fora, ele desmorona. Cristo desmorona esse mundo para fora. E ele começa a gerar em você um mundo para dentro. Ou seja, um mundo para dentro. E o mundo para dentro, ele vai te transformar. Ele vai começar a mexer com a sua mentalidade. Ele vai começar a mexer com os seus parâmetros. Porque este é o momento de você entender que ou você cultiva essa vida, como dizia Madame Jeanne Guyon, se você cultiva essa vida com Deus interior, uma vida espiritual, ou nada do que você... Porque, olha só, tudo que você quer é de dentro para fora. As nossas bênçãos não vêm de fora. A gente vive na graça pensando na lei. A gente quer um Miguel vindo nos dar um recado. A gente quer ver um Gabriel conversando com a gente, quando, na verdade, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de Miguel nem de Gabriel para nos trazer recado. Os anjos vêm para nos guardar de questões esféricas, questões fora. Eles não são obrigados a nos mandar recadinho todo dia. Temos o Espírito Santo. Compreendam isso. E quanto mais há uma transformação de mentalidade, quanto mais você pensa nas coisas do alto, melhor e mais. Agora, olha só o que acontece no universo. Olha que interessante. Vamos falar de uma terceira lei, a lei de Newton, né? Toda reação, toda ação sempre há uma reação da mesma intensidade e direção, porém, sentidos opostos. Toda ação gera uma reação inversa e proporcional à qual a gerou. Essa é a terceira lei de Newton. Mas olha que Paulo já fala conosco muito antes de Newton. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Entenda o que quer dizer isso aqui, gente. Não é lei da ação e reação, lei do plantio e da colheita. É lei... Vamos lá. Eu não quero dar um outro nome para aquilo que já existe. Mas, na verdade, é um conceito, é uma lei espiritual, é um conceito pré-existente antes da minha existência, da sua existência, antes da existência do universo. É por isso que Deus conversa com Jó e diz assim: Jó, onde tu estavas quando eu folgava, quando eu brincava de roda com os anjos, com as estrelas, né? Ele fala as estrelas. Jó, onde tu estavas quando eu folgava, quando eu brincava, quando eu, né, quando eu curtia, vamos colocar na linguagem para você entender. Onde tu estavas quando eu brincava, quando eu folgava com a minha criação? Sabe, você entender que esse mundo está dentro de você. Esses pequenos átomos aí que você está vendo, esse núcleo atômico que você está vendo aí, na verdade, isso está dentro de você. São bilhões e bilhões desses pequenos seres aí dentro de você. Você está compreendendo isso? Isso aqui não está fora e está dentro, com certeza. Mas entenda, se eu tenho bilhões de átomos, bilhões, trilhões de átomos aqui ao meu redor, e tenho bilhões e trilhões de átomos dentro de mim, então, entre mim e o que está aqui fora, há uma ligação. Ok? Você lembra que eu falei da gelatina? Então, o que é? Que é uma complementação. Então, na verdade, não há separação. É como se eu estivesse na água. Quando eu entro numa piscina com água até aqui, eu sou parte da piscina, sim ou não? Se eu estou no mar mergulhando, eu sou parte do mar mergulhando. Não tem mais diferença entre mim e o mar. Então é isso. Se imagine dentro de uma piscina, andando debaixo de uma piscina, com água. Esse é o mundo espiritual, esse é o mundo visível e invisível. Então você tem que entender que aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você projeta, aquilo que você age, é aquilo que acontece com você. Isso é bíblico, isso não é nova era, isso não é lei da atração. O pessoal, sabe, a galera adora um eufemismo, a galera adora um neologismo para tentar explicar certas coisas que não tem nada a ver. E a gente vai entender isso aqui de forma muito razoável. Seus pensamentos moldam suas palavras e vai te dar a força de ação. E aí, aquilo que o homem pensar, ele será. A boca fala do que o coração está cheio.
Vocês estão entendendo isso? A boca fala do que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, vamos compreender o processo bíblico no que nós estamos entendendo aqui. E aí, o que acontece? A religião está te matando. O processo religioso, a forma de culto, ela é educacional. É como você aprende a viver, a interagir no mundo. Na verdade, o mundo espiritual ele é silencioso e nós somos muito barulhentos. Só que o som é mais lento do que a luz. Então nós somos lentos. Somos lentos para tudo, para nós é mais difícil. Nossos milagres são conquistados a sangue. E a gente diz, varão, mas é de Deus é assim mesmo, as coisas de Deus é assim mesmo. As coisas de Deus não funcionam igual para o ímpio, não. Lá no mundo é assim, ó. Poder... Eu não aguento, paciência zero para esse tipo de conversa. Já falei ontem, paciência zero para esse nível de raciocínio. Não, meu irmão, é mais lento porque você é lento. Não é mais lento porque o diabo... porque o diabo... Meu irmão, o diabo está de férias. Já falei isso. Olha, o século XX, o diabo falou, agora eu vou tirar uma férias porque século XXI vai ser meu. Você entende isso? Isso, aí vem, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa vida está pautada no nosso modus vivendi. A forma como vivemos, a forma como existimos, a forma como insistimos em tornar a nossa mecânica espiritual, que amanhã vamos falar de linguagem, era para falar hoje de linguagem e amanhã de mecânica, mas eu estou fazendo ao contrário. Hoje vamos falar de mecânica. O que é mecânica? A maneira como você age. O que é agir com as pessoas no mercado? Tudo. A forma como você bebe água, café. São comportamentos, são processos comportamentais que geram uma memória no quanto. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Eu entendo o que eu falo, mas é tão difícil explicar que eu peço ajuda ao meu querido amigo Espírito Santo para ensinar vocês. Entenda, a maneira como você bebe água, a maneira como você almoça, a maneira como você conversa, assiste TV. Por isso que a reeducação mental ela é um processo devastador. E você tem que se autoanalisar, uma autoanálise, você precisa fazer uma reavaliação de você de tempos. Eu faço uma autoavaliação minha do ano. Sempre, quando chega no final do ano, eu faço uma autoavaliação. Tem época que eu fico melancólico e deprimido, tem época que eu fico satisfeito. Porque você começa a entender que novos hábitos aconteceram em determinado ano e você não lembra, você não pesca isso. Você não pesca que a partir do ano X, do ano Y, você passou a ter um comportamento tal, você passou a comprar coisas assim, assado, você passou a comer tal comida, ou seja, o aprendizado muda a forma de pensar. A forma de pensar muda a forma de falar. A forma de falar muda a forma de agir. E aí você não entende que esses pensamentos, palavras e ações te levaram para um outro nível. Pode ser para cima, mas pode ser para baixo. E toda ação é o quê? É uma explosão atômica. Toda ação é uma refomentação. Você está entendendo? Cada vez que por exemplo, a minha ação aqui é uma fomentação, porque os átomos têm vida. Eles são também guiados, eles têm uma consciência, não a nossa consciência, mas eles têm um nível de consciência chamada a infraconsciência atômica, ela também funciona. Daí vem a comunhão, daí vem o que a gente chama de ambiência. Você entende agora? A ambiência formada por pensamentos. Aí você entende energia, vibração, o nome que você quiser dar. E eu não estou nem aí para quem vai, o cara tá ensinando nova era. Tá bom, irmão, não gostou, tchau. Bye, bye, tchau, Bela. Tchau, querida. Então, esse formato, você vai entender que o que os espíritas e os espiritualistas chamam de egrégora
é uma consciência formada, é uma consciência infratômica, formada por um número de pessoas. Freud vai falar do inconsciente coletivo. Olha como tudo casa, gente. O inconsciente coletivo de Freud, a comunhão dos santos, a ambiência espiritual, a egrégora, o nome que você quiser dar, mas tudo. Aí você vai compreender que essas coisas formam o que em você? O seu campo de entorno, a forma como. Por que os demônios reconheciam Jesus? Luz pura. Luz pura. Jesus era visto por demônios como luz pura. Quando os discípulos conseguem ver a luz de Jesus, eles estão vendo que Jesus externalizou. O que Jesus externalizou já estava dentro dele, só que os discípulos não conseguiam enxergar. Os discípulos não conseguiam enxergar a luz de Cristo. Mesmo ele dizendo, eu sou a luz do mundo. Um dia Jesus fez o quê? Externalizou sua luz. E aí eles ficaram assustados. Meu Deus, quanta luz. Você entende isso? Já os demônios, que são seres espirituais, já viam isso. Então, como é que Jesus agia? Ele agia conforme seu pensamento, suas palavras, ele agia conforme as suas palavras, que eram conforme seus pensamentos. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que eu falo porque eu vi meu Pai falar. E o que eu faço porque eu vi meu Pai fazer. Mostra-nos o Pai subasta. Tá maluco, rapaz? Há tanto tempo estou convosco, tu diz, mostra-me o Pai? Não reconhece o Pai em mim, não, ô abestado? Abestado? Não está vendo a luz do Pai em mim, não? Eu sou a luz. E aí a gente não entende por que os nossos comandos não funcionam. Nossos comandos não funcionam. O comando funciona para tudo? Não. Porque o seu comando não funciona porque o seu comando não tem alinhamento. Aí voltamos à questão do alinhamento espiritual. Você não está alinhado com Cristo. Quem é o padrão do alinhamento mundial? Vamos colocar mundial para não falar de multiverso, não entrar nessas questões mais científicas. Eu não quero ir para a questão científica. O científico é só uma ferramenta para a gente entender espiritualmente como funciona, tá bom? Então vamos lá. O padrão é Cristo. As pessoas não entendem isso. O padrão é Cristo. Aí o irmão ficou, não gostei, porque o senhor falou que não é para orar nem jejuar. Eu falei, irmão, ontem, 1:8, vai lá ver, continue orando, continue jejuando, continue subindo o monte. Porém, se você não estiver no padrão de Cristo, não vai funcionar para a tua vida. Há muitas pessoas mudaram. O quê? Deixou de beber? Deixou de fumar? Deixou de cheirar? Está entregando dízimo? Não bate mais na esposa. Não bate mais nos filhos. Isso é uma mudança moral e ética. Isso não é uma transformação espiritual. As pessoas não entendem o que eu falo. Às vezes eu falo assim, Deus, será que eu não me faço tão claro? Ou as pessoas estão tão turbadas na sua religiosidade que elas não entendem o que eu estou falando de transformação de vida. Eu não estou falando de mudança moral e ética. As pessoas, elas querem entender o seguinte. As pessoas, elas querem pegar... Elas preferem falar das consequências do que da causa. Gente, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de cheirar, deixar de prostituir, amém, é uma consequência, não é a causa. A causa é a transformação total da mentalidade e do ser espiritual. Se você não transforma isso, daqui a alguns anos você vai adulterar, daqui a uns anos você vai beber. É só haver um momento de estresse na sua vida, é só haver uma ruptura, é só você entrar de uma outra ambiência. Por que a porção de gente está na igreja, daqui a pouco sai, vai para o samba, vai para macumba, vai para não sei o quê? Por que a pessoa era obreiro, cantava, pregava e daqui a pouco está no mundo adulterando? Porque nunca houve uma transformação de mentalidade, nunca houve uma transformação interna, nunca houve essa transformação. Então a pessoa ela entende que ela, por estar na igreja de terno e gravata, cantando, fazendo alguma coisa, não adianta. Tem que haver uma ação, uma reação. E aí vem justamente essa questão. Quando você se transforma interiormente, você consegue entender que você agora é fruto dos seus pensamentos, palavras e ações ou obras. E por que não funciona para mim algumas coisas?
Porque, na verdade, você não é superior àquilo que você está comandando. Entenda. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Esta casta não sai senão com jejum e oração. Tá. E detalhe, está entre colchete, que há pessoas que. Há escribas que declaram que essa palavra foi um acréscimo. A mim pouco importa se foi acréscimo ou não, eu creio no que está escrito. Mas vamos lá. Quando Jesus fala essa casta não sai senão com jejum e oração, diz assim, é um exercício. Eu vou jejuar agora e orar porque amanhã eu vou encontrar uma casta? Não vejo assim, não. Não, vou orar e jejuar porque amanhã, pode ser que amanhã, né, haja aí um morto para eu ressuscitar. Também não vejo assim, não. Jesus está falando de exercício. Jesus está falando de ferramentas, Jesus está falando de crescimento, de transformação. Essa casta não sai, a não ser quando vocês estarem vivendo uma vida de separação. Quando vocês estiverem num propenso momento de anulação de quem vocês são para começar a ser outras pessoas. O que você age, pode notar que é o que você fala. E o que você fala é o que você pensa. E aí você vai entender o seguinte, por que eu oro e peço algumas coisas e não acontece? Por que eu clamo a Deus algumas coisas elas não ocorrem? Por quê? Porque você não consegue ver o mundo invisível. Se você pudesse ver o mundo invisível, você vai ver que essa sonoridade mecânica, essa sonoridade do eu mando, faça-se isso. Como é que começou a criação? E disse Deus, venha a luz. E disse Deus, haja luminares. E disse Deus, olha só, ele começa a transformar, há um impacto na forma como as coisas são. A sonoridade, ela vem carregada de quem você é, não é grito. Tudo em você é uma ressonância, tudo em nós ressona, tudo em nós é ressonante. Então, quando você dá um comando no mundo espiritual, ele vai obedecer ou não. Mas obediência aqui não é o inverso de rebeldia. Obediência aqui é concordância com a mesma frequência. Os átomos não desobedecem, não são como crianças birrentas, não vou obedecer. Não é como ser humano mimizento, não vou obedecer. Não, também esse pastor, eu não estou. Homem não manda em mim, quem manda em mim é Deus. Nem Deus manda em você. Quando você diz que homem não manda em mim, nem Deus manda em você. Não, por quê? Porque eu sei que. Preste atenção. Você só vai poder comandar o mundo espiritual em todas as esferas, em todas as áreas, se você estiver na mesma linha de Cristo, se você estiver alinhado com Cristo. Porque os átomos, eles reconhecem frequência. Preste atenção. Os átomos reconhecem frequência. Frequência é o quê? Movimento e velocidade. Ó, o mundo espiritual está agindo assim, tá? Aí você dá um comando assim, ó. Ou então assim, ó. Para o mundo espiritual te entender, andarão dois juntos, se não concordarem. E tudo quanto concordarem na terra, será ligado nos céus. Agora, se vocês discordarem, o que é comunhão? Aí você chega num lugar que está desestabilizado. Aí quando você entra num lugar... Eu tenho um vídeo meu antigo sobre sincronismo. Aí você chega no lugar, o lugar está destabilizado, o que você faz? Você dá uma voz de comando, que é justamente essa imagem do lado esquerdo, né? Você dá uma voz de comando. Depois que você dá a voz de comando, aí você começa a estabilizar, e aí você diz assim, sai. Você começa agora a dar ordem ao corpo, dar ordem ao mundo muito mais. Porque, na verdade, o que você vê aqui é uma matéria, com forma. Mas, se você tirasse o meu braço, você ia ver aqui milhões e milhões e bilhões de seres formando. Isso aqui é matéria congelada, orgânica, com comandos. É claro, aqui tem muito mais a complexidade é grande.
Sabe? Então você vai ver que quando você dá o comando no mundo espiritual, ele impulsiona tudo. Aí você vai ver isso aqui aonde? Olha aqui, ó, olha o exemplo. Olha o exemplo. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? O vento não tem consciência, o mar não tem consciência, mas o mundo atômico que gera e que faz o mar e que faz o mundo invisível, ele entende. Alguém comandou, alguém. Comandos não é mandatário. Ser comandante não é ser mandatário. Ser comandante é alguém que tem a capacidade de gerenciar as ações do mundo invisível. Ok? É uma. Eu ordenar para onde isso aqui vai, para cá ou para cá. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você vê Jesus, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Uau! Eles ficam abismados, porque nunca viram isso. Nunca viram isso. Como é que alguém manda no mar? Mas olha bem, quando Moisés começa a clamar, Senhor, o mar está aí, faraó. O que Deus responde para Moisés? Por que clamas a mim? Eu já te alinhei comigo, Moisés. Olha quantas coisas você fez, Moisés. Você mandou 10 pragas. Você está tão alinhado comigo, Moisés, que você pode mandar o povo marchar. Diga ao povo que marche. Você entende isso agora? Moisés, quando foi a Moriá, estou com Tabor, Moriá, menos Sinai. Quando Moisés vai a Sinai, Horebe, lá no cume, ele é tocado. A sarça ardente, gente, ela tem um simbolismo maravilhoso. Aquela sarça significa purificação de Moisés. Todo o passado de Moisés, todo o Moisés velho, Moisés príncipe, Moisés assassino, Moisés arrogante, sabe? E quando Deus dá um cajado a Moisés, ele alinha Moisés. Ele fala assim, eu vou te dar um produto meu. Toma, Moisés, se alinha comigo. Quando Moisés vai ao Egito, ele vai com uma autoridade. Aquele cajado é um simbolismo, é um deboche com o faraó. Né? Porque ele vai com um cajado de pastor, um cajado de tuaregue. E o faraó está lá com aquele cetro cheio de ouro, com serpente. E Moisés começa a comandar o mundo espiritual. Eles também tinham a manha. Só que Moisés não tinha manha, Moisés tinha autoridade. O mundo espiritual tem gente que tem a manha da manipulação. Mas Moisés tem, na verdade, um alimento de Deus. Tanto que Arão vai como profeta de Moisés. Moisés vai como Deus para falar com o faraó. Moisés não vai como profeta, Moisés vai como Deus. Você entende isso? E Arão vai como seu profeta. Quando Moisés começa a reclamar com Deus, fala, Senhor, o faraó está vendo. Moisés, por que me clamas? Cara, você tem o poder, manda. O que Elias faz? Segundo a minha palavra, não vai chover. Até que eu mande de novo. Aí Tiago diz o quê? Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou e fez parar de chover 3 anos e meio. E orou de novo e fez chover de novo. Quem que está acontecendo entre Moisés, Elias, Jesus? Eles têm o alinhamento total do mundo invisível. Então eles entendem, eles sabem, de uma forma, pode ser científica ou não, o que acontece no mundo invisível. Eles têm um alinhamento com Deus. E o mundo invisível ele é tão patente quanto o nosso. Ah, na verdade, nós estamos dentro desse mundo. E aí você, como crente, começa a entender por que as coisas não funcionam para você, por que as coisas não vão ao encontro da tua necessidade, porque você está dissonante a tudo isso. Você está totalmente longe disso. E cada vez que a gente se irrita, cada vez que a gente se chateia, por que a minha tendência é me afastar daquilo que me aborrece? Eu não estou fugindo. Eu estou me blindando. Quando algo começa a me aborrecer muito, eu saio de perto, porque insistir e tentar tornar agradável o que me aborrece não é transformar a minha personalidade, é transformar a minha visão, é transformar o meu caminho. E aí eu tenho que tomar muito cuidado para que eu
em prol de agradar outros, mude a minha visão. Por que quando nós queremos agradar as pessoas, a gente sai do caminho? Por que a gente, querendo atender a expectativa das pessoas, a gente sai do caminho? Trazendo aqui para a humanidade, sociologicamente falando, psicologicamente falando. Por que quando a gente quer agradar um grupo, quer pertencimento, a gente se anula? E detalhe, os fortes ficam fortes isolados. Os grupos se fortalecem quando tem fortes, mas grupos que só têm fracos não se fortalecem. A política é um grande exemplo disso. Olha o PT, olha o PSOL. Você entende isso? Você vai ver que todo homem, todas as histórias das religiões, como é que esses homens cresceram? Jesus, Moisés, Paulo, Elias, Daniel. Vai olhando a história dessas pessoas. Com qual grupo eles cresceram? Qual foi o grupão que eles arrumaram para crescer? Você entende isso? A comunhão, ela tem que haver, é bíblico a comunhão. Nós temos que estar juntos, temos que adorar, somos um corpo. Mas entenda, um corpo precisa ser ajustado. E você tem que entender que parte de corpo você pertence, a qual corpo você pertence, porque nem todo corpo é corpo de Cristo. Tem muito corpo aí que são Frankenstein. Tem muito corpo aí que, na verdade, não é o corpo de Cristo, assim como tem muita noiva aí que não é noiva de Jesus, é a baranga do inferno. Baranga do inferno. Já viu aquele clipe da mulher feia que dói, com todo respeito às mulheres, queridos, não estou falando do clipe. E a mulher começa a se montar, de repente a mulher fica linda, mas aí quando faz a engenharia reversa, o que acontece? Vai tirando cílio, vai tirando maquiagem, vai tirando isso, vai tirando, tira o aplique. Meu irmão, no final vira uma baranga. Aí tu diz assim, gente, como é que pode? Tira dente, tira isso, tira aquilo, vira uma barangona. Tem muita noiva de Cristo assim. Na hora que Jesus tirar a make, tirar a montagem, vira uma baranga do inferno. A noiva de Cristo ela é linda sem maquiagem. A noiva de Cristo não precisa de batom, não precisa de blush, não precisa de ruga, ela não disfarça a ruga, porque ela é sem ruga. A noiva de Cristo é novinha, uma virgem nova, linda, esticada. Ela não precisa de botox, ela não precisa de preenchimento labial. A noiva de Cristo não precisa de preenchimento facial. A noiva de Cristo não precisa de nada disso. Ela é bonita naturalmente. É aquela beleza natural. Então, é disso que a gente está falando, porque se você não entender que a sua vida precisa ser alinhada, você, infelizmente, não vai poder chegar no nível do nosso mestre. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe vocês. Amanhã eu falo de linguagem espiritual, perdão. Eu trouxe a mecânica, né? A questão de como você se comporta, como você faz. Preste atenção. Faz uma autoanálise hoje e fala assim, meu Deus, o que eu aprendi de alguns anos para cá? O que eu fiz que melhorou minha vida ou piorou? Você vai ver que o processo mecânico é o quê? A repetição de atitudes. É a repetição do que você faz, como você faz, com quem você faz. E aí, quando eu vejo que com quem eu faço mudou minha vida para pior, eu paro de andar com quem. Se eu vejo que estar em tal lugar mudou minha vida para pior, eu paro de. Eu anulo esse lugar. Se eu vejo que certas comidas que eu comecei a comer a partir de um certo momento está prejudicando a minha saúde, eu paro de comer essa comida. Se eu vejo que certos ambientes humanos, espirituais, psicológicos ou psíquicos estão me levando para um outro lugar, eu tenho que evitar esses lugares. Ou seja, porque eu estou afetando todo o alinhamento ou desalinhamento da minha vida. Isso aqui é o que fomenta quem eu sou. Isso não acontece de um dia para o outro, gente. Por isso que eu digo que transferência de unção não existe, agora vocês vão entender. Por quê? Eu transfiro para você temporariamente o que eu tenho, mas você não vai fazer manutenção, entendeu? Porque você tem outro alinhamento, é diferente do meu.
Eu tenho um alinhamento, você tem outro. E aí eu vou, estou sentindo algo em mim, um poder, algo está me arrepiando, tá? Até quarta-feira, até quinta, até sexta. Depois vai embora, porque você não vive como eu vivo, e eu não vivo como você vive, não estou dizendo que eu vivo melhor. Só estou dizendo que a gente acaba não... Até a quantidade de água e como você bebe água, tudo se interfere na sua formação. Porque, olha só, uma coisa puxa a outra, gente. Na verdade, isso aqui é uma aula de um mês, só para essa matéria é um mês para você entender. A sua biodiversidade interna, flora intestinal, a questão motora do coração, do pulmão, a fluidez sanguínea, a oxigenação cerebral, seu pâncreas, seu rim, seu fígado, tudo isso recebe influência de coisas que você vive, do que você come, do que você bebe, do que você pensa. Então, para você ter um... Por que eu não consigo? Porque há alguns fenômenos químicos que te impedem de buscar mais a Deus. Que é isso? A intoxicação alimentar, a falta de sono, ou o local bom para dormir, o calor, o frio excessivo, tipo de alimentação, várias coisas, o ambiente, tudo isso influencia na sua percepção de mundo invisível, de mundo espiritual. Ou seja, os seus processos químicos eles precisam ser revistos e alinhados. Excesso de açúcar, excesso de sal. Não estou falando de dieta não, queridos, tá? Por favor, não estou falando de dieta não. E aí você vai começar a entender isso, né? Na mentoria eu falo sobre isso, escola da alma e do corpo. O quanto isso interfere na forma como você busca Deus. Quando eu estou sentindo que está difícil para mim, o que eu faço? Eu diminuo quimicamente alguns aspectos da minha vida, diminuo o café, diminuo o sal, diminuo o açúcar e tomo muita água. Água é vida. Então eu começo a tomar muita água e prestar atenção na minha respiração. Respiro menos pela boca, mais pelo nariz, começo a prestar atenção na minha respiração. Para isso melhorar a minha oxigenação, melhorar o funcionamento interno dos meus órgãos, para que eu possa ter mais sensibilidade espiritual atômica para cumprir, tá bom? Vamos orar, agradecer. Pai, obrigado pelo dia de hoje, mais uma vez, pela essa resenha, obrigado pela matéria, obrigado pela ciência também, né, Senhor? Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado por nos ensinar, obrigado porque, Pai, queremos sim, Pai, queremos mudar nossa vida, nossa forma de ser. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelos aniversariantes, pelos meus irmãos que aqui se encontram. Obrigado, Senhor. Só temos gratidão a Ti nesta manhã, nessa tarde. Ser conosco no restante do dia. Revela-nos a Tua palavra. Espírito Santo fala conosco, nos dá um entendimento para que possamos viver milagres. Milagres não só de cura, no milagre não só de mortos, mas o milagre da vida, o milagre da reprodução, o milagre da prosperidade, da multiplicação, o milagre, Deus, da alegria, da paz, da esperança, o milagre, Senhor, de viver diante da Tua presença. Muito obrigado, nós te adoramos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amados e amadas. Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã na próxima resenha. Lembre-se, sim, peraí, não abandone a TV Palavra Viva, não. A gente vai sair do YouTube, mas com calma, né? Não vamos sair saindo de qualquer jeito, não. Nos ajude. Daqui a pouco, André Felipe Querubim. Por favor, às 3h, estamos de volta. O ímpio pode ser mais abençoado do que um crente? Aí, acabei de explicar, né? O que é bênção? Gente, só para encerrar, todas as sortes de bênçãos estão com Cristo Jesus nas regiões celestiais e pertence a nós, a igreja. Por que eu não tenho o que eu preciso? Porque eu não tenho o que eu quero? Porque todas as sortes de bênçãos estão no mundo invisível, no mundo, passa pelo mundo espiritual, e você, infelizmente, não consegue trazê-las à realidade do mundo físico, tá bom? Mas vamos aprender um pouquinho mais. Deus abençoe e fique na graça e na paz de Jesus Cristo, no nome de Jesus.